Santidade e adoração é o que falaremos hoje. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, na sequência dos estudos que temos feito durante as quartas-feiras. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia aí no capítulo 15 de 1 Crônicas, ou seja, do primeiro livro de Crônicas. E nós vamos dar então continuidade ao que Deus está fazendo através da vida de Davi. Semana passada vimos a primeira tentativa de Davi de levar a Arca da Aliança a Jerusalém, e vimos como ele errou em não fazer de acordo com a palavra de Deus. Ele tinha uma boa intenção, mas a sua ação não estava baseada na palavra e na ordem do nosso Deus, do Senhor. Por essa razão, perdeu-se um homem. Um homem morreu, porque tentou segurar a Arca da Aliança quando ela caía daquela carroça, lugar o qual ela nunca deveria ter sido carregada, porque a Arca da Aliança deveria ser carregada segundo os livros de Moisés, o Pentateuco, segundo a ordem dos mandamentos do Senhor, nos ombros dos levitas. E Davi errou, porque Davi não consultou a palavra, não procurou na palavra do Senhor como ele deveria fazer aquilo. Por essa razão ele mandou a Arca da Aliança para a casa de um homem chamado Obed-Edom, e ali ficou por 3 meses. E por 3 meses aquela casa foi abençoada pelo Senhor. Por 3 meses Deus derramou, jorrou bênção sobre aquela casa. E Davi estava de olho, Davi percebeu aquilo. E Davi olhou e viu como que Deus estava abençoando a casa de Obed-Edom, porque a Arca da Aliança ali se encontrava. Nessa situação, Davi mais uma vez, ele tem essa intenção: não, nós vamos trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas agora, vamos fazer do jeito certo. Então, 1 Crônicas 15 vai nos dar um pouco desse relato de como que começou e de como terminou essa caravana de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Vamos ler primeiro os 10 versículos iniciais do capítulo 15. Está com a Bíblia aberta aí? Diz amém. Diz assim a palavra de Deus: Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a Arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a Arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a Arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a Arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e os seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, os seus irmãos, 80. E dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. Dá uma parada aqui. Antes da gente continuar. Davi estava determinado em realizar a obra de Deus à maneira de Deus. E, portanto, enviou os levitas, chamou os levitas. E aqui você viu os levitas separados pelas suas casas. Porque era assim que eles eram chamados: coatitas, gersonitas. Vinham de cada um da herança lá dos seus pais, dos seus patriarcas. Os filhos de Arão eram os sacerdotes. Mas os filhos de Coate, de Gerson, eram os outros levitas que faziam outras coisas na casa do Senhor. Um levita não era o músico, como muitas vezes a gente ouve hoje em dia. Ele também fazia parte da música, sim, mas ele fazia muito mais que música na casa do Senhor. Ele cuidava da casa do Senhor. O levita tinha responsabilidades definidas, cada um pela família que Deus já havia definido lá atrás. Então Davi, ele os chama, ele os convoca.
ele traz esses homens para Jerusalém, junto deles os chefes de cada família, junto com seus irmãos, definidos aí por quantidades, como nós lemos. Agora é muito interessante que Davi ele aprendeu a lição. Ele tanto aprendeu a lição que no versículo 2 ele diz assim: ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas. Por quê? Porque o Senhor os escolheu para isso. Ponto. Acabou, não se discute mais. Por que só os levitas poderiam fazer isso? Porque é a ordem de Deus. E Davi, ele tinha grandes defeitos, queridos, seríssimos defeitos. Mas uma coisa a gente precisa aprender com Davi. Davi não era orgulhoso. Porque depois de um erro, e convencido pela palavra da verdade, ele se arrependia, voltava atrás e fazia o certo. Isso precisamos aprender com Davi. Davi não era teimoso, ele não insistia no erro, ele se arrependia e fazia diferente. Não à toa, Davi foi considerado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, como um homem segundo o seu coração. Por quê, pastor, se ele errou tanto? Porque ele era um homem que se arrependia, que reconhecia os seus erros, que olhava para Deus e pedia perdão, e recomeçava, fazia diferente, fazia certo. Queridos, precisamos aprender com Davi, porque tem muita gente teimosa, que insiste no erro, mesmo tendo conhecimento da verdade. Ainda tem aqueles que, mesmo sabendo que estão errados, não dão o braço a torcer, mas continuam na sua posição. Tem gente que, mesmo convencido pela palavra de Deus sobre algumas práticas, continuam fazendo errado do mesmo jeito. Pessoas que abandonam o convívio da igreja e acham que estão certos. Hoje ainda compartilhei nas minhas redes sociais uma frase do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, e ele dizia: a maior fake news do mundo que já se tem ensinado por aí é aquela pessoa que diz: estou longe da igreja, mas estou perto de Deus. Fake news, falsa notícia, isso não existe. Como estar perto do cabeça estando distante do corpo? Isso não existe. Se a igreja é o corpo de Cristo, não tem sentido eu me relacionar só com a cabeça. Eu me relaciono com o corpo todo. Pessoas que não largam o jugo desigual, mesmo já tendo ouvido e insistido, e a palavra dito, mas não largam. Outros que continuam sem dizimar na casa do Senhor, não ofertam e insistem com esse erro, dizendo e dando as milhares de desculpas possíveis. Mesmo ouvindo da palavra de Deus, que nós devemos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ainda aqueles que não perdoam, outros que preferem manter suas opiniões pessoais e não se rendem à verdade da palavra. Preferem ficar com as suas opiniões, ao invés de se renderem à palavra de Deus. Davi nos ensina a sermos diferentes disso. A não sermos orgulhosos, mas no erro, olhar e dizer: pequei, contra ti somente pequei. Lava-me, purifica-me. Pedindo isso a Deus, arrependido dos nossos pecados. Queridos, não sejamos teimosos, não sejamos orgulhosos, tenhamos a nobreza de olhar para o nosso cônjuge, de olhar para o nosso líder, de olhar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: me perdoe, porque eu errei. Não vou insistir nisso, porque eu estou sendo teimoso. Que aprendamos com Davi a mudar diante dos nossos erros. Davi olhou para isso e falou assim: erramos na primeira vez, mas agora não há mais erro, porque quem deve levar a arca do Senhor são os levitas, porque Deus assim disse.
Faz sentido para você, irmão? O texto continua, versículos 11 a 15. Davi chamou os sacerdotes, Zadok, Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, que eram aqueles líderes que a gente acabou de ler no texto anterior, os líderes de cada família. E lhes disse: vocês são o chefe das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Prestou atenção na ordem que o rei deu aos levitas? Você ouviu o imperativo que o rei deu aos levitas e aos sacerdotes? Santifiquem-se. Ele os chamou, perceba, o rei chamou os líderes, e os líderes passariam isso para suas famílias. Chamando os líderes, ele deu uma ordem, e a ordem era simples: santifiquem-se, purifiquem-se. Temos algo a fazer, temos a obra de Deus para cumprir, nós vamos fazer algo de acordo com a palavra de Deus, mas para isso, santifiquem-se. Não vamos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, com qualquer coração, vamos fazer santificados pela palavra. Davi estava preocupado com a purificação deles, para que não acontecesse outra morte. Sabe, queridos, assim deve ser a atitude de um bom líder. A atitude de um bom líder é incentivar sempre a santificação do povo de Deus, a fim de que Deus se agrade de tudo o que for feito. É aquele que fala, às vezes até de forma um pouco mais dura, numa pregação, num estudo, às vezes até no pessoal, mas que faz com amor, dizendo: santifiquem-se. Por que você acha que a gente está pregando Malaquias aqui no domingo de manhã? Lê Malaquias. Malaquias é um livro que nos leva à santificação, a prática de viver uma vida que Deus se agrada. Perceba, queridos, como nós estamos aqui o tempo todo preocupados em levar as pessoas a viver uma vida santa. Por que levamos um grupo de 40 jovens e adolescentes para um fim de semana num sítio? Para enfiar na cabeça desses meninos o que é santificação, para levá-los ao arrependimento, à mudança de vida, a uma prática que agrade a Deus. Porque faremos um congresso da família, para levar às famílias a ideia da santificação, para que pais sejam pais santos, para que mães sejam mães santas, para que filhos sejam filhos santificados pela palavra. Queridos, nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, mas precisamos buscar cada dia mais a santificação das nossas vidas. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura, é nítido ver como Deus leva a sério a sua obra. O que Deus procura lá em João capítulo 4? Deus está à procura de adoradores, que o adorem como? Em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque Deus vê o coração. Deus não vê a maneira como que você faz do físico. Deus olha aqui, ó. Ele não vê você encenando, Ele vê você adorando. Porque encenar é fácil, exige prática, mas adorar exige vida. Deus quer a sua adoração, e para adorá-lo em espírito e em verdade, eu preciso buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Nossa prática reflete o coração, e o coração deve ser santificado
Pela palavra. Sabe como é que era o ritual de santificação deles? De forma bem resumida, bem rápida, bem prática. Nós já falamos disso nos estudos quando estávamos tratando do Pentateuco. Mas de uma forma bem rápida. Duas grandes coisas que eles faziam no momento de purificação. Sabe qual que era? Primeiro, eles tomavam um banho. Eles se lavavam. Eles jogavam água. Porque não era comum tomar banho todos os dias como você faz. Naquele tempo, primeiro, havia escassez de água. Eles viviam no deserto, viviam numa terra que não tinha água o suficiente. Não tinha água encanada da forma como a gente tem hoje. Então eles não tomavam banho todos os dias. Não à toa, quando eles iam se alimentar, eles lavavam os pés. Porque eles sentavam de ladinho e o pé ficava na altura da mesa, que era baixinho. Mas eles não tomavam banho todos os dias. Mas, para ocasiões especiais, era necessário o banho. O banho era algo que era purificador naquele tempo. Então o banho, a água purificava-o. Sabe outra coisa que eles faziam? Eles trocavam de roupa. Eles pegavam aquela roupa velha que eles estavam usando, jogavam fora, colocavam de lado e usavam uma roupa nova, limpa, pura. Então o processo de santificação na prática para os levitas, para os sacerdotes, era lavar-se por inteiro e trocar de roupa. Olha o que isso aponta. A água aponta para o Espírito Santo de Deus que nos santifica e nos purifica. É impossível viver uma santificação externa sem que isso tenha acontecido aqui no coração. E quem pode limpar o coração é o Espírito Santo de Deus. Que quem não nasceu da água e do Espírito não pode ver o Senhor. É necessário nascer de novo. Na água aqui não está apontando diretamente para o batismo. Na verdade, o batismo ele está apontando para esse novo nascimento. Mas a água aqui é a purificação que só o Espírito Santo pode fazer, porque o Espírito Santo é esse jorrar de água pura. Então, queridos, a santificação aqui, ela está apontando primeiro para aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na minha e na sua vida. Aí sabe o que acontece depois? A gente troca de roupa. E o trocar de roupa é o que? Uma mudança prática de vida. Despir, renovar e revestir. Está lá em Efésios, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele fala isso. Despir-se do velho homem, renovar no Espírito Santo, ou seja, esse banho que a gente toma, e revestir com uma nova natureza, uma nova roupa. Essa nova roupa, queridos, é o que está apontando para essa santificação. O que é uma nova roupa? É uma nova natureza, uma nova prática. É uma roupa que reflete a imagem de Cristo. Então, presta atenção, queridos, o que essa santificação do Antigo Testamento está nos ensinando para a vida de hoje, é que a santificação ela só pode acontecer de duas maneiras. Primeiro, o lavar do Espírito Santo nas nossas vidas. E segundo, isso tem que gerar uma mudança de vida. Isso precisa gerar uma roupa nova. Precisa gerar uma prática nova. O fruto do Espírito tem que ser visto. Amor, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, isso tem que ser visto. Porque essa é a roupa nova, porque a roupa velha são as obras da carne, prostituição, inveja e orgulho, tudo aquilo que você já ouviu. É isso, querido. É isso. Quando Davi está falando assim para eles, purifiquem-se, ele está nos ensinando hoje na prática para nossas vidas, que nós precisamos nos purificar, nos santificar, para vivermos uma vida santa diante de Deus. Isso significa ser lavado pelo Espírito e trocar uma vida de prática. O que você falava, não fale mais. O que mentia, fale a verdade. O que roubava, dê aos pobres. Vida nova. Santificação. É isso. É isso que o texto está nos ensinando. Está comigo? Faz sentido para você? Santifiquem-se. Queridos, santifiquem-se. Nós estamos lidando com algo sério aqui. Servir a Deus não é brincadeira. Santifiquem-se. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Os próximos versículos, na sequência do texto, o cronista relaciona os nomes dos músicos que foram designados para servir no templo. Eram todos levitas, porque já tinham uma vida dedicada ao templo. Eu não vou ler os nomes, que eu sei que você vai chegar em casa doido para ler tudo de novo.
Então você vai ler aí os versículos do 16 ao 24, são os nomes dos músicos, tá? Daquele tempo. Aí você vai ler nome por nome, ele só mesmo está citando os nomes aí dos chefes, dos músicos que foram aí eleitos, ordenados por Davi para servir na casa do Senhor. Dentre eles Asaf, que é um dos mais conhecidos, que inclusive tem vários salmos escritos por ele. E a gente vai para o versículo 25 a 28, e diz assim a Bíblia: Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria buscar a arca da aliança. Buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e os Quenanias, chefe dos que levavam a arca e o dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Queridos, o que vemos aqui? Um clima de festa, um clima de adoração. Depois que os sacerdotes, os levitas se purificaram, se santificaram, eles foram até a casa de Obed-edom. Não foram sozinhos, Davi os acompanhou, junto com todo o povo que foi junto, nem todos foram, mas uma grande parte do povo foi junto de Davi. 16 quilômetros separavam a casa de Obed-edom até Jerusalém, e eles foram caminhando até aquele lugar. Chegando lá, os levitas colocaram a arca da aliança nos seus ombros, como já era dito na palavra. Andaram 6 passos, pararam, fizeram sacrifício ao Senhor, sacrificaram 7 carneiros e 7 novilhos ao Senhor, esperaram. Deus recebeu aquela oferta. Tendo recebido aquela oferta, eles entenderam: Deus está aprovando o que estamos fazendo. Tendo aprovado, eles deram continuidade. E então chegaram até Jerusalém. Diz o texto que todo o povo cantava, louvava, os cantores cantavam pelo caminho. Consegue imaginar isso, queridos? Consegue imaginar aquele povo cantando, pulando, dançando, voltando para casa, carregando a arca da aliança, as trombetas, os clarins, os tambores, as harpas sendo tocadas, aquela orquestra bonita, e todos louvando e adorando a Deus enquanto voltavam para Jerusalém com a arca da aliança. Davi não estava vestido apenas de rei, mas vestiu também a estola sacerdotal. Por que Davi fez isso, pastor? Porque Davi estava aqui agora unindo 2 ofícios, de rei e sacerdote, apontando para Cristo, filho de Davi, que é rei e sacerdote. Isso era isso era um apontamento para Cristo. E Davi também veio junto cantando, louvando, adorando a Deus e dançando junto com o povo. Versículo 29 vai complementar aqui, vai dizer assim: olha, quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Você conhece bem a história, já falamos sobre ela, quando estudávamos os reis. Mical era esposa de Davi, filha de Saul, aquela prometida lá de Golias, quando Golias é derrotado por Davi, e Saul prometeu uma filha ao vencedor, e ele teve que dar Mical a Davi, mesmo se contradizendo, não querendo muito, mas teve que fazer isso. E Mical tornou-se esposa de Davi. Quando Davi, todo o povo está chegando em Jerusalém, queridos, Davi está dançando e cantando com alegria, celebrando ao Senhor, e naquele momento diz o texto que a sua esposa olhou pela janela e achou aquilo de forma vergonhosa, não gostou do que viu, teve inveja de Davi, e aquela inveja levou o seu coração a recusar e a negar Davi como seu esposo. Queridos, a dança de Davi foi pessoal e sincera, feita diante do Senhor. E aí talvez você esteja se perguntando: pastor, mas como assim Davi dançando? Como é que é esse negócio de dança? Que papo esquisito, a gente não consegue entender isso bem. Você não consegue entender isso bem porque você está no Ocidente, eles estavam no Oriente. Porque hoje a sua visão de mundo é diferente da visão de mundo que eles tinham. E a dança que está sendo feita aqui não é uma dança como você conhece, que muitas vezes aponta para a sensualidade. E não é isso. Não é. Era uma dança cultural. Era muito mais uma festa, um momento de festa, de celebração.
Era comum entre os povos orientais celebrar e dançar em épocas de festa, casamentos, conquistas, vitórias em guerras. E eles estavam celebrando. Você não pode tratar a dança de Davi como uma dança artística, como são as danças do nosso tempo. Era uma dança cultural daquele povo, era comemoração, era celebração, era festa. Então tira da sua imagem um Davi dançando de forma sensual, não é essa a ideia, querido. É um Davi dançando, celebrando, comemorando a Deus, uma dança típica daquele povo. E aquilo ele fazia em adoração a Deus. A atitude de Mical é muito comum entre nós, sabia? Porque é nítido ver a inveja dela nessa atitude. Uma mulher que não conseguia se alegrar com a vitória de outros. Aliás, com a vitória do seu povo. Mas era invejosa. Davi estava tão feliz com aquilo. E Mical, ao invés de se juntar ao seu esposo e comemorar, ela o julgou. Olhou de cima, apontou o dedo e o recusou. O repreendeu, o desprezou, porque tinha inveja dele. Como é triste, queridos, ver muitas vezes isso acontecendo no nosso meio. Pessoas invejosas, que não conseguem comemorar a vitória do outro. Que não conseguem se alegrar com a conquista do irmão. Irmãos, como que eu me alegro? Como que eu me alegro com a vitória de um irmão? Como que eu comemoro? Como que eu me alegro? O irmão vem contar, pastor, comprei um carro. Cara, que top. Que lindo, maravilhoso. Vamos orar por isso, agradecer a Deus. A gente está ungindo, pastor. Não está ungindo, a gente está agradecendo a Deus. É isso. Pastor, comprei a casa, paguei minha casa. Glória a Deus. Pastor, vou casar. Falei, glória a Deus. Cara, comemoro com tudo. Que coisa linda. Coisa linda ver o nosso povo celebrando. Por isso eu faço questão de, sempre que possível, né, não tendo nenhuma questão de saúde, de uma necessidade que a gente não possa ir, mas eu faço questão de visitar os recém-nascidos lá no hospital, para comemorar, para celebrar com aquela família. Que coisa linda! Irmãos, a gente tem que aprender a se alegrar com o outro. Parar com as invejas a respeito do que tem acontecido na vida do outro, na família do outro, na casa do outro. Cara, se agrade, porque nós somos chamados por Deus a nos alegrar com os que se alegram. Tem gente que não consegue se alegrar nem com outro ministério. Inveja entre ministérios. Irmãos, onde nós vamos chegar dessa forma? Porque o outro ministério brilhou, entre aspas, mais que o outro. O único brilho aqui é de Jesus, queridos. Não existe isso. É de Cristo. Toda a glória é dele, toda a honra é dele. A gente vai passar e é ele que vai estar sempre no centro de tudo. É o Senhor, queridos. Então vamos nos alegrar, celebrar, comemorar com o próximo. Amém, irmãos? Dá uma olhada para o irmão que está do lado aí. Dá um sorriso para ele, dá. Assim, ó. Fala com ele só. Tamo junto. Cara, estou felizaço com você. É isso, cara. Sabe, a gente precisa se alegrar com os outros. Sabe, irmãos, duas coisas se destacam aqui nesse trecho que a gente leu. Uma primeira é muito nítido para mim. Eu tenho certeza que você já percebeu que nós devemos celebrar muito na presença de Deus. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O que a Arca da Aliança representa? A presença de Deus. Quando eles estão voltando com a Arca da Aliança para Jerusalém, eles estão representando a volta da presença de Deus para o centro do povo. E o que acontece? Festa, celebração, alegria.
Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que nós temos que celebrar muito na presença de Deus. É por isso que eu tenho comigo na minha cabeça, eu já compartilhei isso com os irmãos várias vezes, irmãos, veem isso na minha tentativa de sempre estar fazendo isso nos cultos. Para mim, culto, ele tem que ter um equilíbrio muito claro. Alegria e celebração, e ao mesmo tempo a centralidade da palavra de Deus. Pregação centrada em Cristo e adoração festiva celebrando o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser assim, irmãos. A gente tem que se alegrar, nós temos que festejar, nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, nós sabemos que tem uma vida muito melhor lá em cima para a gente. E a esperança que haja aqui dentro, ela tem que nos fazer ser felizes. Recentemente eu preguei sobre alegria aqui e falei que a alegria é uma ordem. Alegrem-se. O povo de Deus tem que ser um povo feliz. A gente tem que se alegrar, a gente tem que festejar, a gente tem que celebrar. Como que eu me alegrava lá no Congresso dos Jovens, aqueles meninos pulando, cantando, eu falei, que lindo. Eu pulava com eles, eu esqueço que eu tenho quase 40 anos já, eu fico todo doendo, rapaz, né? Eu pulava com eles lá, dá vontade de pular, eu pulava com eles. Irmãos, é festa. É festa. O povo de Deus precisa celebrar. Veja o texto, queridos, eles estavam celebrando, festejando, comemorando. Primeira coisa que foi muito clara para mim nesse texto é isso. E a segunda coisa que foi muito clara para mim também aqui, é que a inveja tira o foco de Deus e coloca no homem. O que Mical fez? Invejosa, tirou o foco da Arca da Aliança, tirou o foco da presença de Deus e colocou em Davi. Colocou num homem. Porque ela tirou toda aquela alegria que ela deveria estar sentindo com a presença de Deus, e ela focou em uma pessoa. E quando eu tenho inveja, eu tiro o foco de Deus e coloco em alguém. Isso é terrível. Porque ninguém vai me satisfazer como Deus, porque só Ele pode satisfazer plenamente o meu e o seu coração. Uma lição que fica para nós aqui. Não deixe a inveja tirar o seu foco do Senhor. Foque nele. Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Capítulo 16, versículos de 1 a 7, diz assim: E levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaí e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Coisa linda, gente. Quando a arca encontrava-se acomodada em segurança na tenda que Davi fez para ela, lá no centro da cidade de Davi, no centro de Israel, no centro de Jerusalém, ele distribuiu entre todos uma porção de carne, um bolo de passas, ele os fez comer e se alimentar, porque o povo de Deus também come, né? Quando a gente vai fazer festa de casamento, não, a gente é crente, não vai ter bebida alcoólica não, mas vocês comem também com a beleza. Tem que mudar isso aí também, gente, não é gula não, é comer só e, né, no limite. Mas o povo de Deus estava se alegrando, e na alegria havia o quê? Comida. Por que havia comida, irmãos? Lembra o que a comida representa? Quando você come com alguém, isso demonstra comunhão. Havia comunhão no meio daquele povo, porque Deus era o centro daquele lugar. E aí todos estavam juntos em comunhão. Diz o texto que Davi abençoou o povo, mais um ato sacerdotal, algo que o sacerdote fazia, mas Davi fez no meio do seu povo, como rei e sacerdote apontando para Cristo.
Além disso, eles fizeram holocaustos, levaram ofertas pacíficas, dedicaram ao Senhor. Foi um momento de muita festa, de muita adoração. Os levitas tocavam, cantavam e todo o povo adorava a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a presença do Senhor em nossas vidas traz renovo, alegria e novidade de vida. A presença de Deus em nós nos renova, nos alegra e nos faz novos, novamente, em novidade de vida. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. E quando a presença de Deus se manifestou naquele lugar, as pessoas que se entregavam, recebiam um renovo, novidade de vida, ofertavam ao Senhor, consagravam seus filhos, dedicavam holocaustos, ofertas. Havia um quebrantamento naquele lugar, um avivamento aconteceu ali. Deus estava no meio deles. É impossível ter um encontro pessoal com Deus e ser a mesma pessoa, queridos. Qualquer um que está na presença de Deus e se rende a Ele, passa a viver uma vida santa, de alegria e novidade de vida. O que nos faz diferentes é a presença de Deus em nós. É isso que nos faz diferentes. Antes, era a Arca da Aliança. Hoje, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando nos nossos corações. Você consegue entender que privilégio é esse? Você consegue entender que privilégio é esse, querido? Presta atenção. Antes, era só através da Arca da Aliança, e o Espírito Santo habitava em pessoas pontuais para serviços pontuais. Hoje, depois de Cristo, presta atenção, querido. Você e eu temos o privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Se isso não transforma as nossas vidas, você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque aonde há a presença de Deus, há novidade de vida. Há transformação. Porque ninguém pode ter um encontro pessoal com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. Antes, um homem entrava no Santo dos Santos. Hoje, o Santo dos Santos habita em nós. O próprio Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habitando em nossos corações. Eu não consigo entender alguém que se diz crente, mas não muda a sua prática de vida. Eu não consigo entender alguém que se diz crente e vive infeliz, não se alegra com nada. Eu não consigo entender alguém que se diz crente e não tem prazer em estar reunido com a igreja de Cristo e vive falando mal da noiva do Senhor. Eu não consigo entender alguém que se diz crente e tem a presença de Deus na sua vida e continua sendo o mesmo homem. Porque quando temos a presença de Deus nas nossas vidas, a santificação, o banho do Espírito Santo e uma troca de roupa. A troca de vida. A novidade de vida. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Obrigado pela tua palavra. Que vai, Deus, ainda mais latente nos nossos corações para casa. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por ter nos salvado em Cristo Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja presente com todo o povo de Deus na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, santificados pela tua palavra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Você pode tomar o seu lugar. Estamos encerrando o culto dessa noite.